Oi, alunos do primeiro ano da Escola Dona Amélia de Araújo, sou eu, a professora Priscila de Biologia, e hoje, dando sequência ao nosso assunto aí de doenças, nossa série, né, de doenças, o capítulo de hoje é sobre doenças parasitárias. Eu particularmente gosto muito de falar de parasitas, né, do estudo da parasitologia, porque é muito engraçado como o ser humano consegue se infectar com parasitas sem querer querendo, ou às vezes de propósito, né? Porque só pode ser de propósito. Então, vou me utilizar aqui de uma aula que eu já aplico para os terceiros anos, que é falar sobre o reino dos plateumintos, onde se encontram vermes achatados. Dentre eles, vamos falar desses parasitas. Eles podem ser alguns tipos de vermes, pode ser alguns tipos de protozoários ou outros afins. E eu vou comentar dos que estão em aula aqui, eu vou falar de outras doenças parasitárias também, que não estão aqui nos slides para vocês. Então, a primeira doença aqui é a esquistossomose, causada pelo Esquistossoma mansoni, esse é o nome científico do animal, do parasita aqui, né? O Esquistossoma mansoni, ele é dioico, então a gente fala que dioico é quando tem dois sexos separados, em estruturas diferentes, que no caso é que nem o ser humano, homem e mulher. Aqui a gente tem a fêmea, ela é mais comprida e afinada, e o macho, que ele é mais encorpado, né, ele é mais grosso, e ele possui um canal aqui dentro dele, onde a fêmea se insere. Então, geralmente, a gente vê o esquistossoma assim, ó, e você acha que é um organismo só. Mas, na verdade, esse aqui é o macho, ele tem duas ventosas que vai grudar lá no mesentérico dos indivíduos, e aqui é o canal que a gente chama de canal ginecóforo. Para que serve esse canal? Essa ponta aqui é da fêmea, ela fica aqui dentro, ó, inserida aqui dentro, e essa parte aqui é da fêmea também, para se reproduzir. A reprodução do esquistossoma, ela dura aproximadamente 15 dias, direto. São 15 dias de cópula, da fêmea ficar inserida aqui dentro, ó, do canal ginecóforo do macho. Aí eles se reproduzem, quando saem daí a fêmea libera milhões e milhões de ovos que vão contaminar novas pessoas, certo? Então, na verdade, eles são separados e se encontram apenas para reprodução. Então, eles são de sexos separados. Como eu comentei, ó, aqui é só um esquema. Tem o esquistossoma, né? E tem o canal ginecóforo, onde a fêmea fica inserida. E esse aqui é a ventosa, onde ele se gruda dentro de você para te infectar, causar um mal. Aqui é uma microscopia eletrônica mostrando, né? Esse mais marrom escuro é o macho. Esse marrom, esse meio bege aqui, menos incrustado, é a fêmea. Ele também é famoso por causar a barriga d'água, que é o nome popular da esquistossomose, que é a doença em si. Barriga d'água é porque o esquistossoma, ele vai se instalar no mesentérico, que são veias e pequenas veinhas que tem aqui na região do abdômen. Isso vai causar um edema, um acúmulo de líquido. E aí a pessoa vai ter a pança enorme. E isso aí é causado pela esquistossomose. Aí aqui é uma criança, né? Muito comum em áreas que não tem saneamento básico, como eu já comentei aquele vídeo que fala sobre as principais doenças que ocorrem no Brasil. E aí eu comentei sobre a esquistossomose, ela está associada à falta de saneamento básico. Eu já explico por quê. Aqui é a larva miracídio, ela parece um ovo com uma pontinha, né? Parece aquele balãozinho de pergunta da revistinha da Turma da Mônica. E aqui é a larva cercária, né? Ela parece um míssil, essa aqui que vai infectar o ser humano. Aqui é o começo do desenvolvimento da doença, que vai terminar num caramujo, e aqui é a larva cercária. Vamos dar sequência. Por que eu não coloquei em apresentação, né, para ficar maior, para vocês verem? Que burra! Dá 0 para ela. Deixa eu voltar aqui só para mostrar, então, né? Vocês conseguiram ver, né, essa parte aqui. O menininho, aqui é a larva, e aqui é outro tipo de larva. Aqui já é um adulto que apresenta a barriga d'água, que é causada... Isso vai causar dor, isso vai causar problema de pressão, febre,
problemas para evacuar, né, para eliminar resíduos, e assim vai, né, anemia, pode causar várias coisas. Eita, meu Deus do céu, passei demais. Como é o ciclo de vida da doença? Então, aqui, ó, nós temos a pessoa que está doente, o homem doente, infectado, ele acaba fazendo as suas fezes próximos de rios, ou eles enterram, né, as fezes e a urina, enterrar a urina é legal, né? Eles fazem suas necessidades próximas de rios, aí com a chuva, ou até por conta de algum escoamento de água que tenha por aqui, essas fezes infectadas acabam caindo num rio, num lago, né, que seja de água doce. Nas fezes a gente tem os ovos, né, na forma de que carrega a larva miracídio. Esses ovos vão eclodir, liberando a larva miracídio, que ela tem esse formato. A larva miracídio, ela precisa completar o seu desenvolvimento dentro do caramujo. Geralmente é o caramujo planorbídeo, né, ou do gênero Bionfalaria. Ele é um hospedeiro intermediário. Só vai dar sequência no ciclo da doença para chegar a infectar o ser humano se passar pelo caramujo, senão não consegue, senão não vai infectar nada. Então, a larva miracídio, ela tem que se instalar aqui dentro do caramujo, ela vai ficar escondida lá, terminando o seu desenvolvimento, o caramujo não vai sofrer mal algum, mas uma das formas de controlar a doença é extinguir, eliminar esses caramujos aqui de determinadas regiões. Então, eles identificam que numa cidade tal está tendo um aumento considerável de pessoas com esquistossomose. Primeira coisa que eles vão fazer, além do levantamento, né, de doentes e tudo mais, a parte médica da coisa. Eles vão chamar lá as pessoas, os biólogos provavelmente, para analisar os rios locais, como que essas pessoas se infectaram a partir dessa pesquisa e tal. Eles vão investigar onde tem esse caramujo, vão recolher todos esses caramujos, vão fazer pesquisa e tudo, vão identificar, vão isolar a área e assim vai. E é complicado. Passando pelo caramujo, nós temos aí a liberação de novas larvas, que elas terminam o desenvolvimento dela aqui dentro, que são larvas cercárias. A larva cercária, ela parece um míssil, como eu já falei, como vocês viram aqui, né? Ela tem essa carinha, esse formato. A contaminação é pela pele. Geralmente a pessoa tá aqui, ó, moscando na água, nadando, ou somente com os pés. A larva, ela vai penetrar pela pele. Você vai achar que é uma picada de inseto. Você tá na beira de um rio mais normal que isso aconteça. E aí ela vai parar lá nas veias do seu mesentério, que é no abdômen. Nessas veias aí, que é no intestino, né, que fica esse mesentério. Mesentério é aquela película que recobre o intestino, para ficar mais claro, na região abdominal. Os vermes adultos vão copular ali dentro e vão formar novos ovos, que aí você vai infectar outras pessoas e aí complementa aí o ciclo da doença. Tem tratamento, que é longo, como eu já falei, é um pouquinho demorado, mas tem cura. Esse aqui é caramujo, tá? Ó, Bionfalaria, do gênero Bionfalaria. Como eu falei para vocês, é ele que acaba carregando aí sem querer querendo os parasitas, a larva miracídio para terminar o seu desenvolvimento e virar larva cercária. Aqui é uma chargezinha para mostrar, tipo, o caramujo nem sabe o que tá acontecendo, coitado. Ele acaba sendo hospedeiro ali sem querer querendo. Outro tipo de doença parasitária muito comum agora, ingerindo alimentos, é a teníase. A tênia, ela pode ter, você pode identificar dois tipos de tênia, que no caso é a tênia solium ou a tênia saginata. A tênia solium é da carne de porco, ela possui a ventosa e tudo mais, então a carne de porco crua ou mal cozida infectada por esses parasitas, por ovos desses parasitas, você pode desenvolver, e a tênia também é chamada de solitária, popularmente conhecida como solitária. Ela é tão grande, que só vai caber um parasita desse dentro de você. Então, ó, a tênia solium, ela tem ganchos na cabeça, diferentemente da tênia saginata, ela não tem, é chamado de scolex, que é a cabeça dela, né? O comprimento é até 7 metros, que chega a tênia solium, a tênia saginata chega até 12 metros dentro de você, dentro do seu intestininho, já imaginou que bonito isso? O hospedeiro intermediário é o porco, da solium, da saginata são os bovinos,
A localização dos cisticercos no hospedeiro intermediário. Então, a tênia sólida pode atingir o coração, o diafragma, o cérebro, a língua e músculos mastigadores. Eita, que delícia. Ah, desculpa, falei errado. Li errado. O cisticerco, que no caso são os ovos contaminados, podem estar nessas partes aqui, ó, do porco. E aqui na tênia saginata é no músculo, né? De forma geral, aí qualquer tipo de músculo, qualquer tipo de carne de boi pode ter os ovos desse parasita. Aqui é uma imagem de microscopia, mostrando a tênia solium, que tem os ganchinhos na cabecinha, no escólex, e a tênia saginata, que parece aquele barbeador do seu pai, do seu avô aí, do seu tio, aqueles barbeador elétrico lá. Ela é dividida em cabeça, ombro, joelho e pé. Mentira. É cabeça, colo, estróbilos e proglotes. Então, essas proglotes aqui, elas são soltas, cheias de ovos após a reprodução dela, cheia de ovos capazes de infectar novamente outros indivíduos no ambiente, inclusive o próprio porco, porque ele vai fazer as suas fezes, e aí outro porco pode comer as fezes dele, se contamina, ali os bovinos também fazem isso, de comer cocô, né? Então tem que tomar cuidado para não se contaminar. Essa aqui é uma imagem que foi tirada de uma cirurgia que fizeram, de um ser humano, óbvio, que estava com uma teníase de mais de 12 metros de comprimento dentro do seu intestino. Ela sai inteirinha, que gostoso, parece um talharim. Aqui são os ovos, né, o cisticerco da tênia. Aqui é só uma imagem para elucidar que ela fica fixa pela cabeça no seu intestino e ela vai se dobrando e se enrolando dentro de você. Aqui é uma mistureba de lombriga, né, que é o Ascaris lumbricoides aqui, que ele é de outro grupo. E a tênia, de pedaços de tênia, olha aqui, ó, anexos de tênia que saíram nas fezes, ah, que delícia. Isso aqui são cápsulas onde os cisticercos, né, com os ovos do parasita, eles ficam inseridos na carne, no músculo, como se fosse um choquito, sabe? Tipo choquito. Aí você morde, é crocante, leite condensado coberto com flocos crocantes, então, tipo isso. Então, toda a carne ela tem que ser fiscalizada, você tem que verificar, tem que ser de um local adequado à compra, não de qualquer buraco por aí, porque senão você pode comprar, tem que ser uma carne certificada. Porque aí você tem qualquer tipo de contaminação, eles são os culpados. Primeiramente, o açougue que te vendeu, o local, né, que te vendeu, depois a empresa que repassou essa carne podre. Podre não, né? Contaminada. Então, o ser humano vai lá, ingere a carne contaminada, que veio de um animal que estava contaminado, para o animal não vai causar nada, mas para o ser humano vai causar muitos transtornos. Esses ovos, eles são, esse cisticerco aí, ele tá todo encapsulado, consegue passar pelo seu estômago tranquilamente, ele só vai eclodir lá no seu intestino. Então, aí ele vai ficar lá no seu intestino, conforme ele vai se reproduzindo, né, reprodução assexuada aí, ele vai liberando essas proglotes aí nas fezes, cheios de ovos e de anéis. Se isso for feito no meio ambiente, pode contaminar o local onde esses animais eles vão se alimentar, tipo a grama. Então, ela pode acabar comendo as fezes junto e assim vai espalhando de uns animais, de outros e tudo mais. A do porco é a mesma coisa, né? A forma de contaminação. Então, o ser humano ingere lá a carne do porco crua mal cozida e a da carne também. Isso vai gerar, pode estar, se ela tiver contaminada, os ovos do parasita vão estar ali, vão infectar o intestino, ele vai se desenvolver. Lembrando que a tênia solium, que é a do porco, ela pode chegar até 7 metros e a saginata até 12 metros ou mais. Outra doença que é muito comum, ocasionada pelo mesmo agente aí parasitário, é a cisticercose. Então, alguns desses ovos do parasita, ao invés de, quando você ingerir tudo tal, ele pode cair na corrente sanguínea e parar lá no seu cérebro. Aqui é uma tomografia mostrando aqui, ó, um cisticerco de tênia no cérebro. Não tem o que fazer. Dependendo do caso, dá para retirar, dependendo de onde estiver localizado, não dá para retirar. Aí você tem que pedir a Deus que os medicamentos façam efeito para que você não tenha nenhuma lesão neuronal. Aqui é uma pessoa que morreu,
por conta da cisticercose, da contaminação no cérebro. Todos esses furinhos são cisticercos de tênia. E a pessoa acabou falecendo. Não conseguiu, teve morte cerebral, né? Não conseguiu continuar viva. Aí tem uma chargezinha, porque, né, tem que ser legal. A solitária sempre tá sozinha, né? Chamada de solitária aí popularmente. Ei, tem alguém aí? Oi? Ah, que solidão. Tá sozinha no intestino. Não cabe mais ninguém junto com ela, coitada. E aqui tem outra charge, e é isso. Outra doença que eu vou comentar, essa daqui já foi. Vamos abrir essa aqui agora. Deixa eu colocar no ponto para vocês. São doenças causadas agora por nematomintos, são vermes cilíndricos. Então, a teníase e a esquistossomose são causados por vermes achatados, que são os platelmintos. Já a ascaridíase, que eu vou comentar aqui agora para vocês, e outras, ela é uma doença causada por um nematelminto, que é um verme cilíndrico. Então, eles são diferentes, são classificados diferentes. Então, a mais legal de todas é a ascaridíase. O agente causador dessa doença aí é o Ascaris lumbricoides, nome popular é a lombriga. Gosta de viver no intestino humano e a forma de contaminação é por água e alimentos contaminados. O macho, ele tem de 15 a 25 centímetros de comprimento, uma de suas extremidades ela é enroladinha para poder se fixar na fêmea para copular. A fêmea, ela pode chegar de 20 a 35 centímetros, ela é maior. Então, eles também são dioicos, como na esquistossomose, lembra que eu comentei? Tem o macho e a fêmea, sexos separados. Nós temos aqui, ó, esse é o macho, é fácil de identificar porque ele tem uma das extremidades enroladinhas, para se fixar na fêmea e causar a cópula, hein? Aqui também é só para demonstrar a lombriga. Quem já teve cães, gatos, filhotes, assim, que chegou com um barrigão desse tamanho, você dá um vermífugo, quando você vai limpar o cocô, tá cheio de bicho lá, branco, parece um macarrão, é lombriga, tá, gente? Eu sei porque há pouco tempo eu peguei um filhotinho, veio com um barrigão desse tamanho, tomou remédio, o cocô cheio de verme. Agora tá tudo certo. A lombriga, ela tem um percurso um pouco estranho dentro do nosso organismo. Ela pode circular para você. Aqui é um esôfago. Aqui, ó, região da goela, aqui da garganta. Ela pode causar uma tosse. E aí, com essa tosse, porque ela vai estar andando ali em algumas partes, causando uma coceirinha dentro de você, que dá uma certa agonia. Aqui é o intestino todo obstruído, né, ó, intestino obstruído por Ascaris lumbricoides, era numa criança. Aí, como ele tá obstruído, você tem que recortar. Às vezes você abre para tirar os vermes que estão ali, ou você, dependendo do seu tecido já não tiver mais como se recuperar, você tem que cortar um pedaço do intestino. Aqui, por exemplo, a porção do intestino que foi retirada. Olha que delícia, parece um yakisoba. Olha isso aqui, esse caldinho, ó, de lombriga. Aqui é uma cirurgia demonstrando, né, as lombrigas foram retiradas no intestino, parece uma bisnaga que você vai espremendo assim. Depois é só fechar esse buraquinho e pronto, a pessoa vai se recuperando, tomando, né, os remédios. Aqui é uma outra porção de lombriga. Aqui a lombriga, o menino não morreu, tá, gente? Ele tá vivo, mas a lombriga tava saindo pelo nariz e pela boca. Ele tá no hospital já. A imagem mais estarrecedora que você vai ver hoje é essa. A pessoa tá no hospital, tomou vermífugo e as fezes dela, que na verdade nem eram fezes, os parasitas já saíram ali mesmo, pelo ânus, né? Não precisou fazer cirurgia nesse caso, ele estava ou saía pelo ânus, ou ia fazer o processo cirúrgico pela obstrução de lombriga, pela quantidade de lombriga que essa pessoa tinha. O que a lombriga vai fazer dentro de você? Ela vai te causar vários problemas, de anemia, principalmente, de fraqueza, febre, dor, e você vai comer, né? Nem vai ter tanta vontade de comer, mas vai acabar comendo. Quem fica com os nutrientes são eles, tá? São esses parasitas. Então, você vai lá e a contaminação é por água ou alimentos contaminados, você vai ingerir isso.
Os ovos vão parar lá no seu intestino, porque eles vêm dentro de uma cápsula, né? As larvas vão vir dentro de uma cápsula, tipo larva, né? Mas não é. A, o animal ele tá dentro do ovo, ali ele vai sair como se fosse uma larva, mas ele é um mini verme já, né? Ele já nasce no formato que ele ficaria, ele só vai crescer. Esse parasita ele vai perfurar o intestino, ele acaba caindo na corrente sanguínea. Para que ele faz isso? Para se reproduzir. Então, ele vai para o coração, para o pulmão, para o esôfago. Por isso que pode sair pelo olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Mentira. Mas ele pode sair pela boca na hora que ele está nesse percurso. Aí você pode vomitar a lombriga, você pode espirrar a lombriga e você puxa assim. Você pode tirar, pode sair até pelo ouvido, se ela conseguir, e pelo olho. Né, já vi algumas pessoas fazendo cirurgia para tirar uma lombriga que se instalou dentro do olho da pessoa. É meio tenso. Aí os vermes, eles vão, nesse percurso todo da corrente sanguínea, eles vão se reproduzir, se maturando, né, aumentando de tamanho, virando vermes adultos. Aí eles se reproduzem, se encontram machos e fêmeas ali, se reproduzem, eliminam os fezes, eles voltam pro intestino, né? Depois, foi dar um rolê dentro de você, volta pro intestino, tranquilo. E aí acaba liberando, acaba se reproduzindo e liberando novos ovos que vão contaminar de novo. O saneamento básico, o tratamento de água e esgoto é extremamente importante para barrar esse tipo de doença. Por que a gente tem altas incidências dessa doença? Porque não temos investimento em saneamento básico adequado no nosso Brasil, vamos citar assim, não só no Brasil. Se você pensar em África também, é uma região muito sofrida em relação a doenças parasitárias. Vou falar só mais uma para não ficar tão extenso, que no caso é a filariose. Mais duas, né? Falar da doença de Chagas também. A filariose, ela tem como agente causador a Wuchereria bancroft. O nome popular da doença é elefantíase, vocês já devem ter visto, visto isso. Vido é legal, né? Vido, nossa, de onde eu tirei isso? O habitat que ela gosta de viver é dentro de vasos linfáticos, pernas, escroto, para quem não sabe, é o saco escrotal, as mamas das mulheres, entre outras partes que possuem vasos linfáticos. A contaminação é pela picada do mosquito. Este é o mosquito, né? Muito bonito, por sinal. Ele vai transmitir aí esse verme dessa filariose aí, esse verme que é chamado de Wuchereria bancroft. Ela é desse jeito, ela é bem pequenininha, mas ela causa um estrago tremendo, é um tipo de doença parasitária também. E vai causar isso, ó. Esse é o saco escrotal desses indivíduos de uma determinada tribo aí africana. Quem tem o maior saco escrotal é o que comanda o grupo. Eles têm o costume de sentar. Esse tecido já tá morto, já era. Já tá tudo comprometido. Não tem cura essa doença, tá? As outras, como a lombriga, a esquistossomose e a tênia, tem cura. Essa aqui não tem cura, não tem. Só tem um tratamento para amenizar sintomas, mas não tem cura. Aí eles têm o costume de sentar em cima do próprio saco escrotal. De início vai causar muita dor, né? Muitos problemas, mas, né? Eles acabam sentando em cima, até porque não tem como não sentar, né? Acaba sendo muito ruim essa posição. Isso influencia na postura, a coluna também, pode observar uma certa escoliose aqui, uma lordose também. Vamos ver. Aqui é uma criança que desenvolveu aí, ela tá tendo um repuxamento de pele. Isso daí às vezes pode rasgar a pele até e ter que ficar com uma bolsa para carregar. Né? Aqui é como se fosse um princípio de inchaço do testículo, né, do saco escrotal, causado pela filariose, pela elefantíase, né, que tem esse nome porque parece pata de elefante. Aqui eu tô mostrando só do saco escrotal porque é o diferente, mas aqui, ó, nas pernas, ela fica assim, aqui é a perna da pessoa normal e aqui é com a elefantíase. Como vai causar um problema nos vasos linfáticos, vai impedir a circulação aí de determinados fluidos que vai causar esse edema.
Aqui também tem mais, ó, nas pernas, só nas mamas que eu não achei, tá? Nenhuma foto, mas eu sei que existe. Então, ele é uma doença tropical, você vai encontrar aqui, ó, perto da linha do Equador, então tem no Brasil, olha a África, ó, praticamente a África toda, né? Mais de 50% da África pode desenvolver esse tipo de doença. Lá naquela parte mais quente, tipo Tailândia, lá, Vietnã, Camboja, esses lados aí, Filipinas e tudo, pode ter essa doença também. Aqui no Nordeste e no começo do Norte do Brasil, né, Suriname, ali, Guiana Francesa, aquelas coisas, alguns países da América Central. Então, é uma doença muito complicada. Esses verminhos são chamados de microfilárias, por isso que é filariose o nome da doença. O mosquito, ele se contamina picando, mosquito culex, ele se contamina picando outras pessoas, aí as larvas, elas se desenvolvem e eles vão terminando seu ciclo aí, dentro do sistema dos vasos linfáticos. Eu quero falar, mas não tá aqui agora que eu quero falar. Eu quero falar da doença de Chagas. Deixa eu achar a doença de Chagas, porque ela é uma doença protozoário, então, reino protista. Tenho milhões e milhões de aulas aqui, então vamos caçar junto comigo. Eu esqueci da doença de Chagas, quero doença de Chagas, cadê? Não, não quero a doença de Chagas, eu quero a aula que fala sobre isso. Para a gente poder encerrar agora como última doença parasitária que eu vou comentar, nós temos a doença de Chagas, né? Então, os protozoários são micro-organismos, eles são classificados aí pela forma de locomoção. A principal doença parasitária que eu quero comentar para vocês é a doença de Chagas. Ele é um flagelado, né? Porque ele tem esse formato aqui, ó. Ele tem esse formato estranhinho e esse flagelo que é como se fosse a cauda dele. Mas ele é um protozoário. O principal, o nome, né, do agente causador é Trypanosoma cruzi. Esse Trypanosoma cruzi, assim que se escreve, ó, quem deu esse nome foi Carlos Chagas, por isso que o nome da doença é doença de Chagas. Inclusive, dia 5 de agosto agora foi o dia, né, em homenagem a Carlos Chagas, porque é o dia do aniversário dele. Ele é um dos únicos médicos aí que conseguiu descrever uma doença por completo, né? E aí ele deu o nome de doença de Chagas, de forma popular, e abençoou o nome do agente causador como Trypanosoma cruzi. Cruzi é em homenagem ao amigo Oswaldo Cruz, que era o diretor do hospital onde ele fazia os estudos sobre a doença de Chagas. Qual é o reservatório natural dessa doença? São animais silvestres, então existe na corrente sanguínea de gambás, tatus, morcegos, macacos, é uma doença que existe, é uma doença não, é um protozoário que existe na corrente sanguínea desses animais. Então, o barbeiro, que é o hospedeiro intermediário, ele vai chupar o sangue desses animais, acaba se contaminando e vem contaminar o ser humaninho. A contaminação é pela picada do barbeiro, tá? E como sintomas mais graves aí, ele vai causar taquicardia, né? Alterações aí do ritmo cardíaco, redução da pressão e dilatação de órgãos, dilatação é um aumento. E a morte, ela vai ocorrer, ela pode ocorrer, mas é de forma lenta, não é assim, pegou, morreu. Você vai pegar a doença hoje, daqui 20, 30, 40 anos, de acordo com o seu organismo, você vai acabar falecendo. E, geralmente, quase 100% dos casos, de doenças cardíacas, porque o principal órgão que ele gosta de se instalar é o coração. Esse é o barbeiro é meio engraçado, ele vai te atacar à noite, te atacar assim, né, porque ele chupa o sangue, que é a probóscide dele, de onde ele vai tirar o sangue. Conforme ele tá chupando o sangue, ele faz cocô. E aí, como você tá dormindo, porque ele ataca à noite, porque ele é grande, né, ele tem alguns centímetros de tamanho, você consegue sentir um barbeiro pousando em você. Então, ele vai te pegar à noite porque você tá dormindo. Conforme você tá dormindo, você não vai perceber que ele vai estar chupando seu sangue. E nem que ele está defecando no seu braço, porque não é um cocô de elefante. E aí, ele vai liberar, primeiramente, uma substância que é na saliva dele, que ela é anestesiante, você não vai sentir.
E depois que ele termina de chupar a quantidade de sangue que ele quer, ele vai liberar uma substância urticante para te estimular a coçar. Isso é sem querer querendo, tá? O que vai acontecer? Ele fez cocô ao mesmo tempo que ele está comendo. Conforme você for coçar essa região, porque ele vai liberar uma substância que te estimula a coçar, você vai acabar trazendo as fezes do barbeiro pro buraquinho da onde ele fez a picada para chupar o seu sangue. E é nas fezes do barbeiro e não na saliva dele que se encontram os protozoários. O Trypanosoma cruzi está nas fezes do barbeiro. Então é nas fezes dele que ele vai acabar te infectando. Você vai acabar se auto-infectando, coçando a região. Você coça assim, ó, desta forma. E aí vai acabar se contaminando. Por isso não deve coçar nada. Embora você tá dormindo, você às vezes coça sem querer querendo. Você nem percebeu que coçou, você só coçou, nem lembra no dia seguinte. E aí, às vezes, pode ser da picada de barbeira e da doença de Chagas e você não nem sabia. É comum na região metropolitana, aqui na região central? Não muito. Mas nas regiões ao entorno, próximo de grandes áreas de interior, onde tem mais mata, a chance aumenta, tá? Então aqui a gente tem o Trypanosoma cruzi prazer, dando um rolê aqui na sua timeline. Ele tá aqui, ó, bonitinho, navegando. Essas bolotas vermelhas são hemácias do seu sangue. Aqui é para mostrar que ele estourou uma hemácia, que tem vários protozoários. Existe o exame de sangue específico para detectar a doença de Chagas. Aqui é uma vista de microscopia eletrônica. Como que é, então, a infecção? Então, o inseto, ele pica e defeca ao mesmo tempo. E você acaba levando, né? Tripomastigota é o nome do estágio de desenvolvimento do tripanossoma, que tá nas fezes aí do barbeiro. Aí, por exemplo, picou aqui no ombro, né? Não sei o quê. Então, esses tripomastigotas, eles vão invadir células, onde eles se transformam em amastigotas. Então, vai ocorrendo uma transformação nesse tripanossomo até ele se transformar em tripanossomo de verdade. Então, aqui, ó, os amastigotas, eles eles multiplicam-se dentro das células de forma assexuada, ou seja, quando não tem sexo. Então, eles vão formando clones deles mesmos porque eles querem quantidade. Os tripanossomos, então, invadem os amastigotas, então, eles se multiplicam, né? Os amastigotas transformam-se em tripamastigotas e destroem as células saindo para o sangue. Então, eles entram na célula, na hemácia, lembra aqui nessa foto, ó, que estourou? Então, eles entram na hemácia, eles se desenvolvem, quando eles saem dela, porque não cabe mais ali dentro, eles acabam estourando ela, então pode dar hemorragia também. Os tripanossomos, então, invadem novas células em regiões diferentes do corpo, que invadem e onde se multiplicam como mastigotas e assim viram um ciclo. Os tripomastigotas sanguíneos são absorvidos por novos insetos em uma nova picada. Então, a partir do número 4 aqui, vem aqui um barbeiro, vem chupar seu sangue, ele pode se infectar novamente, porque agora está numa fase que ele pode ser absorvido. E aí o barbeiro sai picando outras pessoas. O tripanossomo transforma-se em epimastigota no intestino do inseto. Então, vem aqui, ó, dentro do ser humano, o tripanossomo, ele vai ter um tipo de reprodução que ele forma clones, que é chamada de assexuada. Dentro do inseto que picou aqui novamente o ser humano, por exemplo, outro barbeiro que não estava doente, ele vai ter reprodução sexuada. Então, agora, dentro do intestino do barbeiro, eles vão se multiplicar, eles vão se transformando até ele estar disponível ali para ser eliminado nas fezes novamente, para infectar outras pessoas e assim vai. Aqui é um intestino aumentado por causa da doença de Chagas. Lembra que eu falei lá na esquistossomose do mesentério? Então, essa pele que recobre aqui é o mesentério, só para lembrar vocês. Então, no coração normal, ele tem esse tamanho, esses compartimentos, átrios, né, e ventrículos. Aqui são veias e troncos. Aqui é um coração dilatado ocasionado pela doença de Chagas. O tripanossoma ele vai se alimentando da fibra do coração
ele vai desgastando esse músculo que ele é denso e vai deixando ele mais flácido, mais fraco. O coração ele tem que bombear, ele tem que ser forte. Conforme ele vai ficando fraco, ele não tem mais a capacidade de bombeamento e aí você não consegue mais causar circulação sanguínea dentro de você. Isso pode causar vários problemas de pressão, de oxigenação e tudo mais das partes corporais. Aqui é um coração de uma pessoa que faleceu, né? Ele não explodiu, ele foi aberto para analisar suas cavidades. Isso aqui é uma válvula do coração, válvula tricúspide. E aqui a gente tem vários espaçamentos dentro do coração, vários buraquinhos que foram feitos por Drepanossoma cruzi. Nós, professores, coração é da mesma pessoa? Não, né? São 3 pessoas diferentes que morreram com doença de Chagas em estágios diferentes de desenvolvimento da doença. Então, aqui foram com poucos anos que descobriu que tinha doença de Chagas, aqui foi com mais anos, e aqui foi com mais tempo ainda. Então, o coração, ó, ele sofreu um aumento bem exagerado, ele tá bem diferenciado aqui, sua musculatura, bem desgastada por conta da doença de Chagas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dos exemplos. Essas doenças, a grande maioria, elas têm tratamento. A esquistossomose e a teníase tem cura. A lombriga também, que é a ascaridíase. Mas a doença de Chagas, ela não tem cura, tá? Ela tem tratamento, mas você não consegue eliminar o protozoário de dentro de você. E a filariose, que é do elefantíase, né? Que é causado pela Vuquerera bancroft. Eu gosto de falar esse nome, por isso que eu fico repetindo. Ele também não tem cura, só tem tratamento, tá? Então, a gente sabe que o tratamento ele só é paliativo, ele é só para controlar sintomas, já que não existe cura. Por que não existe cura para essas doenças? Porque não mata tão rápido assim, né? A pessoa consegue viver, é uma alteraçãozinha só, vai demorar para matar, então não vou gastar dinheiro com isso. É o que o governo pensa. Mas é muito incômodo, a vida dessas pessoas é muito ruim. Da doença de Chagas eu sei porque as irmãs da minha avó, eram 3 irmãs, todas elas tinham, e todas faleceram de doenças cardíacas provenientes da doença de Chagas. A minha avó fez várias vezes os exames e nunca desenvolveu a doença de Chagas, ainda bem. E ela tá viva até hoje, né? Fez 89 anos há pouco tempo. Mas as irmãs dela faleceram um pouco mais novas, né? E decorrentes com vários problemas cardíacos aí em decorrência da doença de Chagas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e entendido que doença parasitária é qualquer indivíduo que vai se instalar no outro e pode gerar um problema, né? Que é aquela relação desarmônica de parasitismo. E, enfim, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, chame lá em comentário particular, manda um sinal de fumaça que a gente tenta resolver essas dúvidas, certo? Aguardem até as próximas cenas dos próximos capítulos dessa nova série de doenças. Até mais, pessoal!